Técnico de farmácia e presidente da Associação de Dadores de Sangue de Vila Franca das Naves, Nelson da Costa, ainda está a digerir a conta que recebeu das finanças por conta de portagens de 2012. Eu, no total, à volta de 4.100 euros. Só numa assentada paguei 3.190 nas finanças. Foi quanto custou passar algumas vezes na A25 e não pagar a portagem atempadamente nos Correios. Durante o ano de 2012, o meu filho jogava em Viseu. E eu, no último porting, chegava à semana, pagava. Mas houve muitos que eu chegava lá, já não estava a matrícula, pensava que depois mandam a carta e houve cartas que mandaram, mas houve cartas que não mandaram. Chegava aos Correios, portanto, para pagar? Para pagar, mas só que quando lá chegava já tinha passado se calhar o prazo e já lá não estava a matrícula. O utente não pagou e, portanto, foi penalizado, como decorre da lei, mas contesta, no entanto, a proporção da coima. O valor que era 65 cêntimos. 65 cêntimos passou para 63 euros. Isso é 1000% de aumento. Isso vamos lá, eu pergunto se forem eles a pagarem-nos a nós, também nos fariam isso? A legislação em vigor determina que uma taxa de portagem em dívida possa gerar uma coima que, no mínimo, corresponde a 10 vezes o valor da portagem e, no máximo, a 50 vezes o valor inicial. O Serviço de Finanças, que já depois da conta saldada, exigiu o novo pagamento. Só fiquei muito chateada que depois de pagar os 3.190 aparecem 11 cartas e eu já tinhas pago. Apanhou um novo susto? Apanhei um susto, então já tinha pago 3.000 e tal. E eu fui, não pode ser. Fui a conferir o que tinha pago, eram 11 cartas das finanças para eu pagar mais. Que estão ali. E o que é que o senhor fez com essas cartas? Fui às finanças. Resultado, sabe a resposta? Isto foi erro de sistema. Pedro Dias sabia que teria de pagar os valores correspondentes às 15 passagens que fez em Secutes há cerca de 2 anos. Cada uma delas correspondia a alguns cêntimos. Aliás, o total das 15 passagens correspondia a pouco mais de 13 euros. O que não sabia era que, de um momento para o outro, iria receber no correio todas as notificações acumuladas num valor superior a 1.800 euros. Assim, de repente, sem aviso, foi confrontado com um pagamento avultado e que, caso não liquidasse em tempo útil, o passo seguinte seria a penhora do salário. Estão ali reunidos processos de um espaço cerca de 2 anos, que eu recebo tudo de uma vez. Todos eles, ou praticamente todos eles, o valor original da portagem não paga num pórtico era de 65 cêntimos. Cada um deles acabou por resultar num pagamento de 101 euros e 50 cêntimos e só não foi mais porque eu consegui, através de um empréstimo de um familiar, pagar antes que avançasse para a fase seguinte, que era a fase de execução fiscal. Eu dirigi-me às finanças, mostraram-me o processo. Curiosamente, coincidência ou não, o aviso de recepção que eu supostamente teria assinado não estava lá. Eu já o solicitei à Via Verde, continuo à espera. O sentimento de impotência e, sobretudo, a noção de que não há quem defenda o cidadão numa situação como estas. Basicamente, é pagar ou pagar e só depois reclamar, sendo certo que a reclamação será mais por uma questão de alívio de consciência do que propriamente pelos efeitos práticos. Aparece um monte de processos de uma vez. As pessoas normais não têm 1.000 ou 2.000 ou 3.000 euros em casa para pagar uma coisa deste género assim de repente. É precisamente isso que a DECO contesta. A defesa do consumidor sustenta que existe um exagero, em alguns casos um abuso na forma como se acumulam valores sobre a fatura inicial. Consideramos desproporcional também a penalização, as coimas que são aplicadas face aos valores das portagens que estão muitas vezes aqui em causa. Portanto, é esta desproporcional que importava às instâncias competentes, normalmente o Tribunal Constitucional, aferir e, portanto, será esse o caminho futuro que a DECO pretende adotar. Vale este alento e a esperança de que o Tribunal mude uma situação que diariamente lesa centenas de pessoas.
Afonso é cliente da Via Verde há muitos anos. Tem uma relação comercial igual à de tantos outros portugueses com esta empresa privada. Até ao dia em que recebeu uma notificação. Era a primeira, não estranhou. O identificador estaria com uma avaria técnica, era preciso resolvê-la. E assim fez. O meu espanto é que realmente, passado uns meses, recebi umas notificações da Via Verde para fazer liquidações de portagens não pagas. Ao conferir as passagens, verifiquei que algumas estavam em duplicado, do que estava já pago no extrato mensal e no que estava a ser solicitado no contencioso. O espanto de Afonso estava mesmo só no início. Muito mais estava para vir. Nesse mês, o custo de portagens, habitualmente de 80 €, acabaria por vir a ser de 1.400. E para não me chatear e para não perder tempo, porque estavam em jogo valores 1.400 a 1.500 €, resolvi liquidar. E a história ainda não fica por aqui. Recebo a notificação das finanças para liquidar um processo De dívida não fiscal. Não é uma dívida fiscal, era uma dívida de uma empresa privada. O fisco não junta as supostas multas num só processo, como faz a Brisa ou outra concessionária. A autoridade tributária separa-as e instaura vários processos. Pediram a liquidação de 77 coimas relativamente a estas passagens. 77 passagens supostamente não pagas, 77 multas, 77 processos. Ou seja, para poder contestar, Afonso tem de pagar taxas de justiça de 77 processos de impugnação. Todas as manhãs faço a deslocação, faço o percurso da autoestrada de Penafiel Paredes a Valongo, portanto é 1,25 €, com coimas quase 25.000 €. Ouviu bem? As 77 passagens na autoestrada em causa, que custam realmente menos de 1,5 € cada, custam agora 25.000 €. Isto é uma monstruosidade total e uma desproporção absolutamente atroz. Não posso pactuar com isto. Aconteceu com o Afonso, será que pode acontecer com qualquer um de nós? O que diz a lei? E como pode andar o fisco a cobrar dívidas ou multas de empresas privadas? É possível há quase um ano. A máquina do Estado está a cobrar dívidas de privados. Com uma nova redação da lei, as finanças passaram a fazer a cobrança de dívidas de hospitais, instituições de ensino ou qualquer outra empresa com uma parceria público-privada. Nós nunca cobramos taxas moderadoras no tempo em que os hospitais eram estatais. Nós nunca cobrávamos as taxas, os não pagamentos de portagens quando estas concessões, grande parte delas era do Estado. Numa questão de princípio, parece-nos que o Estado está a ser subalternizado, está-se a pôr a cobrar dívidas de privados, o que nos parece uma situação no mínimo perversa. Contactado pela IRTP, o Ministério das Finanças explica. A autoridade tributária é, nos termos legais, a entidade a quem compete, em última instância, instaurar os processos de execução e os processos de contraordenação, depois das certidões de dívida e os autos de notícia terem sido emitidos pelas concessionárias, e proceder à cobrança coerciva das taxas de portagem. Acrescenta o Ministério que a publicação da norma marca um primeiro passo na operacionalização da cobrança coerciva e remete para as alterações introduzidas na lei. O Serviço de Finanças da área do domicílio fiscal do agente de contraordenação é competente para a instauração e instrução dos processos de contraordenação a que se refere a presente lei, bem como para a aplicação das respectivas coimas. Está garantida a legalidade? Fica a questão. Quanto ganha o fisco, o Estado, por cada euro de portagem que cobra, ou às vezes não é cobrado? E assim sendo, cruzando todos os dados, podemos, por exemplo, ter a casa penhorada por ter passado em 10 pórticos de uma qualquer estrada sem pagar? Facilmente, se juntarmos tudo e ultrapassando os 500 €, sendo os 500 € hoje a fasquia que permite a penhora de bens imóveis, logo
a pessoa de facto pode, por 500 euros, perder a sua habitação. Um cidadão pode ter um salário penhorado, pode ter uma conta penhorada, pode ter um reembolso de IRS congelado, porque tem dívidas que não são diretamente às finanças, mas são em entidades terceiras cuja competência de cobrança pertence à administração tributária. Afonso, engenheiro e sócio de uma empresa na área da construção civil, vai avançar para tribunal, até às últimas consequências, até às últimas instâncias, se necessário for. Para todos, fica mais uma questão. Será que a maioria dos portugueses consegue suportar as custas da contestação? São 306 euros por processo. Para Afonso, são 77. Como cidadão, não é minimamente justo, não é minimamente lógico e é efetivamente uma forma de extorquir.